Shalom, shalom, a paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra de fé. Nós sabemos que na vida e na caminhada cristã, a nossa fé, ela é a perseverança dos santos. E eu quero falar aqui a respeito da fé. A fé de 3 homens que desafiou um império. A fé que desafiou uma política, a fé que desafiou a religião, a fé que desafiou ali uma nação inteira, a fé que desafiou deuses estranhos e uma ordem maior por intermédio do império e do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então nós vamos ver lá em Daniel capítulo 3, versículo 8, nós vamos ver alguns versículos que diz assim, olha: no mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, não baixou um decreto? Ou seja, aqueles homens, de alguma forma mais próximo do rei Nabucodonosor, de alguma forma persuadiram e fizeram com que este rei baixasse um decreto, sabendo que no Império de Babilônia havia cativos de várias regiões, e principalmente ali os judeus, na qual eles não se curvariam a Deus nenhum, a não ser o seu próprio Deus, o Deus de Israel. Então nós vamos ver que Nabucodonosor mandou construir uma estátua, a estátua do seu Deus, o Deus Marduk, na província de Durã, e mandou reunir a todos os homens, príncipes, presidentes de todas as regiões, nobres presentes ali, para prestarem culto. Nós vamos ver que era um culto cerimonial, um culto ao ar livre, um culto em devoção e reverência ao seu Deus, na qual ele havia levantado naquela estátua, a estátua de Marduk. Mas nós vamos ver por um instante, no versículo 11 ele diz assim: e todo aquele que não se prostrar e não adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. Pronto, um ponto aqui: eles já estavam sabendo que tinha uma fornalha de fogo ardente preparada. Aquela fornalha que estava ali não era uma fornalha que simplesmente foi preparada para colocar ali os judeus, não. Essa fornalha, ela foi preparada para derreter os metais, o ouro, na qual a estátua seria levantada. Então aquela fornalha, ela já estava preparada. O que quer dizer isso para nós? Que muitas vezes vai existir fornalhas de fogo ardente preparada para que nós venhamos ser provados a nossa fé. Então esses homens, eles estavam vestidos glamourosamente para um evento cultual, um cerimonial ali, uma prestação de culto. Mas esses homens, vai dizer no capítulo 12, há uns homens judeus aqui, a denúncia feita a Nabucodonosor, que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele diz: esses homens fizeram pouco caso de ti, ó rei, e não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aqui não era algo pessoal, porque eles simplesmente estavam desobedecendo a ordem do rei. Não, era algo pessoal, era uma crença, uma adoração, da mesma forma na qual eles queriam que aquelas pessoas se curvassem diante daquela estátua. Assim, na fé daqueles 3 homens que desafiou aquele reino, que desafiou aquele império, também não permitia que eles fizessem isso. Então eles preferiram ir diretamente para a fornalha do que trair a confiança de Deus, do que se entregar à idolatria e à adoração pagã. Então nós vamos ver que esses homens se manteram fiéis mesmo diante das fornalhas. Então nós vamos ver que quando eles não se curvam, ele não se dobra diante daquela fornalha, Nabucodonosor manda chamar ali alguns homens particulares para lançar esses homens ali na fornalha de fogo ardente. Mas no mesmo instante, o que eu quero te dizer, que aquela sentença decretada de morte sobre a vida dos servos de Deus, sobre a tua vida e talvez sobre as nossas vidas, no mesmo instante que esses homens são lançados, amarrados ali na fornalha de fogo ardente, quando eles caem na fornalha, as amarras são quebradas e quem morre os inimigos do reino. E a Bíblia está dizendo que esses homens não se curvaram. E no versículo 30, quando Nabucodonosor reconhece essa grandeza, a grandeza de Deus, ele se rende e prospera Sadraque, Mesaque e Abidnego.